porque eu tenho uma grande dificuldade de falar de mim próprio e dos meus livros, e também é muito difícil resumir um livro, principalmente quem o fez. Até vou ler, mas vou ler com alguma desobediência do próprio texto, porque também não sei ler bem. Então, um dos assuntos centrais deste livro é a dificuldade da nossa relação com o tempo. E os personagens deste romance estão todos eles estão sofrendo do passado. O tempo vivido tornou-se para esta gente, para todos estes, uma doença sem cura. Converteu-se num labirinto cuja única saída seria viver uma outra vida. Então a história, basicamente, se é que se pode resumir, a história é esta. Há um homem, com uma certa idade já, que se chama Silvestre Vitalício e que emigra da cidade e conduz a sua família para um reino, para um lugar remoto, que ele batiza de Jerusalém. E onde ele instala um reino de silêncio, um reino de esquecimento e um reino de solidão. Silvestre inventa para os filhos que o mundo terminou. E estes 5 únicos habitantes deste lugar, todos eles homens, são os últimos sobreviventes da humanidade. Neste território onde nenhum Deus havia nunca chegado, estão interditas as canções, as lembranças, as rezas, as lágrimas, a escrita. Parece não haver mais ponte com o universo quando de súbito a chegada de um intruso, por acaso é uma intrusa, faz desmoronar esta clausura e acaba desatando um novelo de surpreendentes revelações. Eu não posso contar mais sobre isso. E por isso vou falar sobre alguma coisa que eu quis, porventura, dizer. Se é que um autor pode dizer isto, que ele quer dizer uma outra coisa no seu livro. O que se passa em Jerusalém é uma metáfora da nossa condição enquanto indivíduos e nações. Tal como a família vitalícia, nós perdemos a habilidade de sermos donos da nossa própria existência. A nossa vida parece estar sendo esbanjada numa narrativa pobre e desencantada. O que se passou na nossa vida é pouco e o que virá não chega nunca. Para uns, como o soldado Zacarias Kalash, é um personagem desta história, a única forma de reviver o passado é permanecer nele. Esses, como Zacarias, não têm passado. Esses são o passado. Mudam de casa, mas trazem com eles o armário dos velhos fantasmas interiores. Outros, como o filho Moanito, que é o narrador desta história, estão condenados a não ter acesso ao pretérito. A única relação que mantêm com a vida já vivida é uma relação onírica. Como Moanito, também muitos de nós apenas sonhamos quem já fomos. Deixamos de ter um passado, temos um ex-passado. Vivemos em Moçambique, nós, na década de 70, a condição de revolucionários que tomaram o poder. A Revolução triunfou com a sua carga de promessas de inauguração de uma sociedade radicalmente nova. A Revolução moçambicana fez muita coisa, mas foi incapaz de edificar esse mundo novo. Alguns acreditam que o projeto fracassou em resultado de uma insidiosa traição. Não é totalmente verdade. Houve traições, sim, mas elas não explicam este fracasso. A principal explicação deve ser procurada dentro de nós. O facto é que nós carregamos connosco o fardo do nosso próprio passado. Nós somos, sobretudo, quem já fomos. Esta mesma indelével carga foi o que fez afundar este delírio do Silvestre Vitalício. Este livro, Antes de Nascer o Mundo, é a história da impossibilidade de um recomeço total, da incapacidade de instaurarmos dentro de nós uma passárgada à maneira de Manuel Bandeira. Pensamos que a nossa dificuldade em sermos outros deriva de poderosos inimigos que nos são exteriores. Mas essa incapacidade de tomarmos posse do nosso próprio tempo tem outras razões mais fundas. Nós, e agora estou a falar dos moçambicanos, mas acho que talvez alguma coisa desta pode ser partilhada com a condição dos brasileiros. Mas eu estou a falar dos moçambicanos. Nós somos filhos de uma cultura que privilegia a crença em deuses
e a descrença nos homens. O nosso lugar sempre foi onde os outros nos pensaram. Nós fomos senhores do que fizemos, não fomos senhores do que fizemos senão em ficção. E apenas ficcionados em texto ou em novela, nos reapaixonamos pelo tamanho que não sabíamos poder ter. É curioso que eu falei de Passárgada, mas o Manuel Bandeira diz que neste sonho que ele tem de ir para Passárgada, ele diz: serei lá, serei amigo do rei. Nós não sonhamos reis, sonhamos amigos do reino. Vivemos recentemente em Moçambique a experiência terrível de uma guerra civil que em 16 anos fez 1 milhão de mortos. Eu acreditava que mesmo depois da paz, essa ferida ficaria sempre a descoberto, mas não foi assim. Como uma esponja mágica, os moçambicanos decidiram esquecer. Uma amnésia coletiva foi a resposta a esse passado que parecia condenado a nunca mais passar. A eficiência deste consenso que foi adotado em silêncio, a imensidão desta obra de anulação do tempo, apenas confirma as palavras que eu escolhi para uma das epígrafes deste livro, da poeta Sofia de Melo Braina, que diz: sou o único homem a bordo do meu barco. Os outros são monstros que não falam, tigres e ursos que amarrei aos remos, e o meu desprezo reina sobre o mar. Agora sabemos, moçambicanos, brasileiros e todos os outros, que não somos apenas nós que nos sentimos perdidos. Este sentimento percorre-nos a todos, de todos os continentes. Está a fazer Nunca a humanidade viveu tão abastecida de contemporaneidade. Mas nunca antes sentimos tanto o presente como um tempo que não nos pertence. Vivemos todos nós uma atualidade demasiado ocupada consigo mesmo. Este é um presente que não nos deixa estar presentes. Partilhamos algo mais com a família deste romance. Moramos numa aldeia que se proclama global, mas somos inquilinos de um senhorio que desconhecemos, e a quem pagamos amarga e penosa renda. A nossa existência decorre numa espécie de cenário de karaoke em que mimetizamos as canções e as letras de outros. E nesta aldeia, que vive na condição de permanente espetáculo de si mesmo, já não se escuta uma voz que seja nossa. Não apenas porque os outros não nos escutam, mas porque nós mesmos perdemos essa voz. Bom, todo este discurso, que eu não queria que fosse pesado, e não queria sobretudo que fosse nostálgico ou passadista, não é esta a minha intenção. Na realidade, eu não conheço nada mais recente que o passado. E este passado que aqui evoco importa, porque ele é a matéria, ela fornece os materiais para construir e sonhar o futuro. É do futuro, pois, que eu estou falando. Eu já vou terminando. E nesta viagem para o Brasil, passei umas tantas horas em 3 diferentes aeroportos. E neles confirmei que a nossa modernidade é uma espécie de aeroporto internacional. Nesse recinto que parece desenhado a partir de um único modelo, nós cruzamo-nos, mas nunca nos vemos. Nesse recinto, nenhum de nós é habitante. Todos estamos em trânsito. Nenhum de nós é senão aquilo que todos os outros são: passageiros. Passeamos em corredores que parecem largos, mas que estão cercados de lojas, sempre lojas, que visitamos quase sempre sem verdadeira necessidade. O aeroporto não tem passado. Tudo o que nele fala, os sinais luminosos, os avisos sonoros, tudo fala numa espécie de futuro imediato, mas já anunciado e já previsto. E falei destes aeroportos agora, de repente parece que não tem nada a ver, como uma realidade cinzenta e totalitária, como imutável, para fazer esta confissão. Apesar de tudo, quase envergonhado, confesso, eu gosto de aeroportos. Porque apesar de tudo, nesse espaço singular, desfila a humanidade com a sua infinita diversidade de línguas, culturas e religiões. E toda essa gente faz impor, como que em súbitas fulgurações, a sua singularidade contra esta aparente homogeneidade totalitária. Apesar da pressa de formigueiro, sobrevive sempre, aqui e ali, um partilhar secreto de emoções, a lágrima da despedida.